Nosso planeta tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos. E uma história de fazer coisas sombrias, como juntar grandes massas terrestres e depois separá-las. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, e eu não estava por aqui, um misterioso supercontinente foi formado, engoliu e virou o continente do avesso. Isso pode acontecer novamente em breve, no tempo geológico. O período histórico em que a Terra se conectou, formando o supercontinente Rodinia, e a quantidade de tempo em que se dividiu são um grande mistério. Os geólogos acreditam que aproximadamente a cada 600 milhões de anos temos esse fenômeno. Nossos continentes se conectam para formar uma enorme massa de terra. Nossos oceanos se conectam para formar um superoceano e depois se separam. O primeiro supercontinente foi Nuna. Apareceu há cerca de 2 bilhões de anos e se separou cerca de 1 bilhão de anos depois. Após mais alguns milhões de anos, Rodinia, traduzida como algo como Terra Natal, apareceu. Reuniu a maioria das massas terrestres da Terra e então se separou, cerca de 750 milhões de anos atrás. Agora, esse é o nosso supercontinente misterioso. Então, o que dá para entender é que essa dança entre continentes acontece no ritmo de um caracol. Mesmo os animais mais longevos da Terra, que podem viver até 400 anos, como o tubarão da Groenlândia, não são capazes de presenciar essa reorganização. Você gostaria de ver algum dos supercontinentes se tivesse essa chance? Deixe-me saber nos comentários. Não há muita informação sobre onde a Rodinia se formou, mas os geólogos estão constantemente encontrando novas pistas sobre sua localização original em todo o mundo. Com o passar do tempo, ela começou a se dividir, mas isso aconteceu em etapas. O rompimento foi desencadeado por uma pluma mantélica. Enormes jatos crescentes de rocha derretida no manto da Terra começaram a se expandir. Isso causou enormes erupções vulcânicas que foram encontradas mais tarde em todos os continentes. Após a divisão inicial, outro mar apareceu 200 milhões de anos depois. Foi o famoso superoceano Jápeto, que durou até cerca de 400 milhões de anos. Ele se formou no hemisfério sul do nosso globo, ao redor de 3 continentes antigos: Laurência, Avalônia e Báltica. Mas a história estava mais uma vez se repetindo. Assim, o oceano desapareceu e as terras se fundiram novamente para formar um novo grande supercontinente chamado Panótia. Mas Rodinia se destacou por várias razões. Uma delas foi por ser uma massa de terra hostil. Não era possível produzir vegetação e, em geral, quase não havia vida. Não se viam árvores ou plantas por perto. Elas apareceram durante um tempo e não existia vida em terra firme. Foi então que a camada de ozônio entrou em ação. O escudo de ozônio começou a se formar um pouco depois que o continente Rodinia apareceu. A luz solar atingiu as moléculas de oxigênio e as quebrou em átomos individuais menores. Curiosamente, a camada de ozônio, ao contrário do oxigênio e do gás oxigênio, consiste em 3 átomos de oxigênio e é representada por O3. Desde o seu surgimento, começou a absorver níveis mais altos de radiação do Sol, o que permitiu que a vida na Terra florescesse. Antes da camada de ozônio, os únicos seres vivos podiam ser encontrados no oceano. Eram algas verdes azuladas. Mas, depois que o escudo protetor se formou, pequenas criaturas apareceram, a vida cresceu e a evolução prosperou. Quando Rodinia começou a acolher novos seres minúsculos, também começou a se separar, e novos oceanos nasceram. O fundo do mar começou a se espalhar e isso resultou em litosferas oceânicas mais quentes. Estas tinham baixa densidade e, quando se aqueceram, não puderam mergulhar tão fundo quanto as mais frias. Aqui começa a ficar mais interessante. Um estudo liderado por Zhengxiang Li, da Universidade Curtin, na Austrália, encontrou alguns padrões únicos sobre o ciclo do supercontinente e a litosfera da Terra. Os cientistas encontraram padrões no manto que combinavam perfeitamente com um ciclo de 600 milhões de anos. De acordo com um dos estudos, Li e sua equipe acreditam que a Terra teve 2 ciclos alternados. O primeiro durou 600 milhões de anos e reuniu todas as massas de terra. O segundo se deu pelo dobro do tempo, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de anos, e um novo superoceano nasceu. Cada um desses eventos possui 2 métodos de deslocamento: introversão e extroversão. Não estou falando de psicologia, são termos geológicos. Então, vamos começar com o primeiro, introversão. Agora imagine uma massa de terra gigante sendo cercada por um superoceano.
Quando o continente começa a se separar e pequenas fendas se materializam, a água começa a fluir lentamente através delas até formar um oceano interior menor. É quando as zonas de subducção entram em ação. São os limites que marcam a colisão entre as placas tectônicas. Deixando de lado os termos científicos, eis o que quero dizer. Quando as placas tectônicas se encontram em uma zona de subducção, uma se curva e depois desliza sobre a outra. Então, as duas se curvam lentamente no manto. Uau! Isso é alguma subducção acontecendo. As placas tectônicas podem ser oceânicas e continentais ou dos dois tipos. Por exemplo, a crosta oceânica é mais densa que a continental. Assim, em uma zona de subducção, a oceânica será a que afundará abaixo da continental, que é mais leve. Às vezes pode haver uma colisão entre dois continentes, então as placas colidem sem formar uma zona de subducção. Foi exatamente o que aconteceu quando a Índia atingiu a Ásia há milhões de anos e a cadeia montanhosa do Himalaia se formou. Agora que entendemos o que são as zonas de subducção, voltemos aos métodos interessantes que a Terra usa para fazer as coisas desaparecerem. Durante o método de introversão, a crosta oceânica volta a mergulhar no manto quente da Terra. O oceano interior afunda outra vez no interior do planeta e, em seguida, os continentes se reconectam novamente. Assim, um novo supercontinente é formado, com a mesma água velha que existia antes. Mas a extroversão é bem diferente. Esse método cria um novo superoceano e uma massa de terra fresca. Deixa eu te mostrar. No início, o supercontinente começa a se dividir, então a água começa a fluir através dele e um oceano interno é formado. Mas a zona de subducção não aparece. Ela surge no superoceano ao redor da massa de terra que se separa. Em seguida, a Terra engole o superoceano e também separa a crosta continental, que começa a afundar. Então a massa de terra literalmente vira do avesso. As costas colidem novamente para formar novos centros, e o meio do velho continente se torna a nova costa. Lee e sua equipe de pesquisa criaram uma simulação para estudar esse padrão e descobriram que nos últimos 100 milhões de anos, tanto a extroversão quanto a introversão se alternaram. Se o padrão continuasse, deveríamos experimentar um novo método de extroversão em algumas centenas de milhões de anos, ainda assim devido a outra introversão. Vamos voltar ao supercontinente Nuna, de que eu falei no começo. Quando isso aconteceu, ocorreu por introversão. Nuna e Rodínia tinham o mesmo superoceano ao seu redor, que foi nomeado como Mirovoi. Quando a crosta oceânica começou a se subdividir, Rodínia começou a se separar e o mar desapareceu. Curiosamente, esse superoceano reapareceu como Pantalassa, na formação da Pangeia. Depois que a Pangeia se dividiu, Pantalassa apareceu, o que significa que o mar inteiro sobreviveu na crosta oceânica do Pacífico. Como os padrões mudaram, estima-se que o próximo supercontinente seja criado por introversão novamente. Os oceanos Índico, Ártico e, possivelmente, o Atlântico desaparecerão. O Pacífico se expandirá novamente e um superoceano nascerá. Esse futuro hipotético supercontinente é chamado de Amásia. Seu nome surgiu da ideia de que a Ásia se fundirá com a América do Norte. A teoria se baseou no fato de que a crosta do Pacífico está se subdividindo sob a Eurásia e a América do Norte. Outra pista é que a parte ocidental da placa do Pacífico está se subdividindo sob o Mar das Filipinas, onde foi criada a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do Oceano Pacífico. Mas isso é apenas uma teoria. Alguns modelos tentaram seguir os movimentos de nossos continentes para ver se uma extroversão ou introversão é possível. Lee e seus colegas pesquisaram os padrões de variação molecular em rochas antigas e descobriram que é mais provável que ocorra introversão. Tudo se resume a placas tectônicas. O problema é que ninguém sabe o que causa o início de uma subducção. Há até divergências entre os geólogos sobre quando as placas da Terra começaram a se mover. Alguns dizem que foi alguns milhões de anos após a formação da Terra, enquanto outros afirmam que teve início de 2 a 3 bilhões de anos depois. Mas pelo menos agora fomos capazes de entender como a Terra pode virar seus continentes do lado avesso, e que isso provavelmente não acontecerá quando uma nova massa de terra se formar. No momento, as placas tectônicas estão se movendo para o norte, o que inclui a Austrália e a África. Estima-se que em algumas centenas de milhões de anos, não estarei por aqui, todas as massas de terra, exceto a Antártica, se conectarão no Polo Norte para formar a Amásia.
Isso faz com que todos se perguntem como vamos evoluir, como será o clima do supercontinente e como a vida se adaptará. Mas vou deixar isso para os cientistas. Ou para a minha cartomante. Hey, se aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais para você curtir. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.